Bom, então estamos chegando aqui até o fim. Então veja que existe uma lógica nisso, né? Você tem que dividir o seu texto em blocos, né? O seu texto é um bloco, ok? Aqui eu fiz um bloco, né? Aqui já é outro bloco, certo? Depois eu divido esse bloco, é aquela velha escadinha lá que eu mostrei nas aulas anteriores também. Aí isso aqui é um bloquinho, esse aqui também é outro bloquinho, né? Esse aqui também é outro bloco, certo? E assim eu vou dividindo em bloquinhos. Eu vou fracionando a informação. Para quê? Para ficar mais fácil também da pessoa que vai ler entender a informação. E é assim que você escreve para a web, né? Segundo o Yoast, esse post é um post perfeito, que está perfeito. Para mim não é, certo? Eu ainda tenho muito que mexer nesse post aqui, ainda vou otimizar, vou testar, certo? Mas para ele já está bem satisfatório. Vou colocar aqui algumas dicas para a gente finalizar essa aula, já está ficando bem grande, mas o objetivo é te ensinar a construir um bom post para a internet, né? Dicas importantes e revisão. Eu coloquei revisão também porque algumas coisas eu posso já ter falado nas aulas anteriores, tá? Isso aqui eu acho que eu nunca falei. Nunca copie conteúdos, certo? Conteúdos duplicados são penalizados. É uma coisa que eu precisava ter dito já para você em relação a conteúdo. A gente ainda vai ter aulas de conteúdo aí mais para frente, óbvio, mas nunca copie, nunca sob hipótese nenhuma. Ah, mas eu vou copiar só um trechinho, não copie nada. Se você for copiar alguma coisa, reescreva. Coloque lá no Google e reescreva com as suas próprias palavras. É aquela velha questão que a gente aprendia lá no ensino fundamental. Escreva com as suas palavras o que o texto está dizendo, certo? Nunca copie. Por quê? Porque vai haver um cruzamento de informações, os robôs do Google eles vão cruzar as informações e se eles identificarem similaridades, certo? Eles vão punir você, muito provavelmente, porque eles vão punir um dos dois textos, mas como provavelmente você foi o post que veio depois, né? Porque se baseou naquele outro post ali, então você vai ser punido, certo? Então nunca faça isso, certo? Porque posts duplicados, eles são penalizados, certo? Já aconteceu, para você ter uma ideia, de eu ser penalizado e o post era meu, certo? O post era meu, alguém copiou o meu post, mas porque o site dessa pessoa tinha uma autoridade maior do que a minha, o Google me puniu por conta disso. Só que depois eu fui atrás, existem maneiras da gente rever isso e acabei denunciando a pessoa que copiou e essa pessoa acabou sendo punida ali e eu voltei à minha posição em outros sites que eu administrava, certo? Então tem maneiras de você pedir a punição dessas pessoas também. Então por isso que você tem que ficar esperto. Se você copiar conteúdo, a pessoa que fez o conteúdo, quando ela estiver buscando ali e pesquisando como é que está ranqueando o seu conteúdo, se ela vê uma cópia, ela vai denunciar você porque você está copiando, certo? Então ela vai denunciar você ao Google e você vai ser punido pelos buscadores. Então nunca copie conteúdo, certo? Porque conteúdos duplicados são penalizados. Divida o texto em intertítulos, é a questão que nós estávamos falando. Sempre divida em intertítulos, certo? Esses blocos eles não podem ser muito grandes também, certo? Veja como está a minha organização aqui, eu estou deixando como exemplo para você. Sempre são blocos pequenos, certo? É por isso que você precisa aprender a escrever com o máximo de objetividade possível. Isso é a parte que eu acho difícil e que eu acho chata de se construir um post para a internet, é ser claro, é ser objetivo, certo? Eu tenho esse problema. Tenha títulos com mais de 50 caracteres e no máximo 65 caracteres, já falamos, né? Alinhe textos à esquerda, pois fica mais fácil de ler. Isso é uma coisa que é observada, certo? Já na internet hoje em dia, é que os textos com alinhamento à esquerda, né? Você vai encontrar várias pessoas falando isso, vários portais grandes aí, por exemplo, a Rock Content fala isso e vários outros sites grandes aí especializados em conteúdo, eles falam sobre essa escrita em F, né? Simulando um F. É sempre alinhar conteúdos à esquerda. Ah, mas justificado fica mais bonitinho, porque fica aquela coisinha quadradinha, mas já foi comprovado que é mais agradável ler
quando o texto ele é alinhado dessa forma. Além do mais, em algumas formatações pode ficar aqueles espaços no meio do texto. Aí fica feio, fica deselegante, fica estressante para a pessoa ler, certo? Então, textos que são alinhados em F, eles tendem a serem lidos mais facilmente, né? Porque a pessoa tem aquela ideia também de começa, né? E termina, né? De onde começa e de onde termina o texto. Ela vai lendo, seguindo o texto, né? Ela tem um começo e ela tem um final. Ela tem na mente dela já o final. E quando você justifica o texto, ou se você alinhar de uma outra forma, já perde um pouco essa ideia, né? Então, eu acho interessante alinhar sempre à esquerda, certo? Use frases curtas, mas que tenham mais de 20 palavras. Também você não pode diminuir muito as suas frases. Agora, olha, deixa eu ratificar mais uma vez. Isso não é uma coisa que, vamos dizer assim, nossa, tudo isso que você está falando é uma regra para seguir em todo o contexto do post. Em todo o post. Não, você tem que tentar seguir isso ao máximo. Mas vai ter momento que não vai dar. O Yoast tem uma margem de tolerância aqui, né? Ele vai te falar, ó, por exemplo, 22,9% das frases contém a mais de 20 palavras. Ele está dizendo aí, você está dentro da margem aí, tá legal. Tem coisa sua que ainda não está legal, mas o seu post está bom. Então é isso que eu estou buscando, ok? Não deixe espaço no início dos parágrafos. Isso aqui é um erro. Eu considero um erro, tá? Isso aqui é uma opinião própria minha. Eu acredito dessa forma. Eu não gosto de textos que deixam espaço aqui, certo? Por exemplo, você estaria começando aqui onde essa palavra está, né? Você dá o espaço aqui no seu teclado aqui, você tecla aqui na tecla para dar espaço, para iniciar aqui, né? Como você estivesse escrevendo aí um texto em uma máquina de escrever. Então, na internet isso não é usual, certo? O parágrafo já começa aqui. Eu acho que é mais objetivo, né? A informação na internet, ela é mais objetiva, ela é mais rápida, ela é mais corrida, as pessoas têm menos tempo. Então, quebrou-se esse paradigma, né? Criou-se uma maneira de escrever para a internet onde não se usa. Você pode pesquisar aí nos sites onde você lê artigos, que todos os artigos vão ser assim. Já começa logo aqui e pronto, né? Você não dá o parágrafo ali, ok? Então é isso, não deixe espaço no início dos parágrafos, certo? Por quê? Porque também você pode formatar e deixar dessa forma e você vai jogar num template de um blog, vai ficar aquela coisa esquisita quando você alinhar como uma imagem, ó, por exemplo, como está aqui. Esse parágrafo ia começar aqui, nesse 1 aqui, ia ficar os espaços vazios. Imagina isso no responsivo do celular. Então, quanto menos espaços vazios, melhor tiver, melhor para você, certo? Porque fica o texto mais organizado no responsivo, no mobile também, né? Então tem vários fatores assim. Eu particularmente eu gosto muito, eu acho muito elegante. Até na faculdade eu já questionei com um professor, né, sobre essa maneira de escrever para a internet, e ele disse que isso era completamente errado e que não podia, né? Mas eu continuo vendo isso em todos os sites, tá bom? Bom, então essa é a análise que eu fiz aqui desse post. A gente vai continuar aí prosseguindo, aí estudando aí as maneiras corretas de você produzir conteúdos para a internet, tá bom?